Me perguntaram no Instagram: Otávio, quais ETFs você não investiria? Neste vídeo eu vou trazer para você 3 ETFs que eu não investiria para o longo prazo. A gente sempre tem que adaptar para o objetivo, e vou mostrar também para você os motivos pelos quais você deve ter muita atenção na estratégia de cada um desses ETFs. Então fica comigo até o final, que é um vídeo muito importante para sempre você voltar quando você estiver pensando em investir em uma estratégia nova de investimento. Isso aqui tem o potencial de evitar que você perca muito dinheiro no longo prazo e potencialmente, obviamente, investir mais nos ativos que mais vão render para você. Então, se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e mostro aqui neste canal como estruturar uma carteira de aposentadoria global, investido no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Então já me segue no Instagram, é otavio.paranhos, todos os dias respondo várias perguntas por lá e também aqui pelo YouTube. Então vamos lá. Quais são os 3 tipos de ETFs ou 3 ETFs que eu não investiria de maneira nenhuma pensando numa carteira de longo prazo? O primeiro caso de ETFs que eu não investiria de maneira nenhuma são os ETFs chamados alavancados, tá? A principal gestora que faz isso é a gestora Direxion ETFs, e eles têm uma linha gigantesca de ETFs alavancados. Por quê? Eles têm ETFs alavancados somente em uma ação, ou seja, eu quero investir nas ações da Amazon, por exemplo, com retornos que são 1,5 vezes o retorno diário da Amazon. A Microsoft também 1,5 vezes, por exemplo. Nós temos também ETFs que são alavancados em relação à renda fixa, por exemplo, o Tesouro Americano. Eu quero 3 vezes o retorno do Tesouro Americano, ou quero apostar contra 3 vezes o retorno do Tesouro Americano. Além dessas questões setoriais que você pode investir de maneira alavancada, também teria os ETFs de ações internacionais e americanos propriamente ditos, ou seja, por exemplo, eu quero investir em um ETF que é 3 vezes alavancado às ações do S&P 500. Então, por exemplo, o ETF SPXL ou SPXS são 2 fundos que operam de maneira alavancada em favor do S&P 500, que seria o SPXL, ou contra, ou seja, você vai ganhar, o ETF vai se apreciar, vai subir se o S&P 500 cair. Ele é inverso, além de ser alavancado, ele é inverso. A grande questão é que ele afirma que o retorno desses fundos será o retorno diário, o retorno apenas diário desses investimentos, né? Quando a gente considera, portanto, além de um dia, não é garantido que você vai ter 2 ou 3 vezes de maneira proporcional o retorno do índice. Senão seria muito fácil. Eu sei que o S&P 500 vai subir no longo prazo, então eu invisto de maneira alavancada 2 vezes e terei o dobro do retorno. Não é assim que funciona, porque ele entrega somente o valor do retorno diário. Entre um dia e outro pode variar bastante o retorno do índice. Normalmente, quando o índice cai, você precisa de mais do que a subida equivalente para recuperar o investimento que você perdeu. Quando nós colocamos no gráfico, sempre que você sabe que tem um ETF que já subiu muito, ele tende a desempenhar muito bem de maneira alavancada, como é o exemplo do SPXL em relação somente ao S&P 500, que aqui eu peguei o exemplo do fundo SPY, certo? Então muitas pessoas poderiam falar: Otávio, é óbvio, olha só, ele teve uma alavancagem de 3 vezes e rendeu muito mais. Primeiramente que você vê que o retorno não foi 3 vezes maior, nesse caso aqui foi até superior a isso, foi 2.500% de rentabilidade versus 500% do S&P 500. O problema é quando ele cai, né? Então, por exemplo, da queda do S&P 500 de 2021 até agora, ele já amarga aqui um prejuízo de 39%. Isso fica muito mais claro, o problema de você investir nesse tipo de fundo, quando você considera ativos que não subiram tanto, como o S&P 500, por exemplo. O ETF BRZU, que ele representa justamente ações brasileiras e não com alavancagem de 3 vezes, mas alavancagem somente de 2 vezes, ele mostra justamente o problema disso. O S&P 500 subiu, então ações alavancadas desempenharam bem, mas no caso dele andar de lado, as quedas não se recuperam. Então, quando eu considero aqui, por exemplo, o EWZ, que são simplesmente as ações brasileiras, se eu tivesse investido em ações brasileiras, versus o BRZU, que teria tido aqui uma queda de 99%, por quê? Porque quedas muito drásticas geram perdas que são irreparáveis nesse tipo de fundo. Você poderia dizer que tem algum problema ou de divisão, né, do valor da cota, mas não é o caso, isso aqui é o retorno total, tá? E porque a gente vê claramente, por exemplo, no momento da pandemia. Na pandemia, em que as ações brasileiras caíram aproximadamente 51%, como ele é alavancado em 2 vezes, as ações caíram aproximadamente 95%. Portanto, a partir da pandemia, ele continuou sendo bem volátil. Mas veja que ele não recuperou aquela queda gigante que aconteceu aqui. Então, você está sempre refém a uma queda maior de não conseguir recuperar seu investimento. Então, no exemplo do S&P 500, você poderia ter uma excelente performance. Se o S&P 500 cair 50%, ele praticamente não vai recuperar mais o investimento. Então, basicamente, respondendo, isso aqui é um tipo de investimento que claramente eu não faria, tá? Não faria, não recomendo que ninguém faça. Isso daqui só serve para pessoas que querem operar day trade, porque o resultado é de fato o resultado dentro do dia, um resultado daily investment return, certo? Então não recomendo que você opere de maneira alavancada, fuja disso, isso aqui é o cemitério dos investidores.
Outro tipo de investimento que eu não faria é basicamente investir em renda fixa pré-fixada de longo prazo, tá? Eu vejo muitos investidores querendo investir em fundos como, por exemplo, o TLT, que é um fundo americano que investe em tesouro, em títulos públicos americanos acima de 20 anos. Por que eu não considero isso aqui uma boa estratégia? Porque você está totalmente sujeito à marcação ao mercado, você observa como ele pode ser volátil, né? Como você observa no gráfico aqui, ó, de 2020 até agora, ele teve uma queda de 40%, isso aqui é um título de renda fixa, tá? Que pelo fato de ter um prazo muito longo, ele gera esse tipo de volatilidade aqui, que é praticamente igual a ações, tá? Você só vai se beneficiar se as taxas de juros longa caírem de maneira contínua para você ter um bom desempenho, tá? Eu vejo muitos investidores totalmente se confundindo e achando que o aumento de juros americanos agora de curto prazo, aquela taxa básica, vai gerar um bom desempenho dos títulos de longo prazo. Isso não é verdade, não tem uma relação direta entre os títulos de curto prazo, né, que é basicamente a taxa básica americana, que agora está um pouco acima de 5%, com o desempenho de títulos de longo prazo. Nesse gráfico aqui você vê perfeitamente isso aqui que eu quero dizer, certo? O TLT é a linha azul que mostra o desempenho, o retorno total deste fundo que investe em tesouro de longo prazo, em títulos pré-fixados de longo prazo, certo? E veja que a linha vermelha é o juro de longo prazo. Este é o que importa para esse tipo de investimento. Não é a taxa básica americana. Veja que aqui a gente teve uma queda, né, dos juros de longo prazo, dos juros de 20 anos nos Estados Unidos para 1,2%, 1,3% ali logo depois da pandemia, em junho e julho de 2020. Depois disso, nós tivemos um aumento muito forte dos juros americanos de 20 anos para 4,5%, mas veja que isso aqui já ultrapassou os juros que nós tínhamos antes, que ficaram ali de 2011 até 2019 aproximadamente entre 3% e 3,5%. Então, na prática, quem compra a TLT hoje está apostando que estas taxas de juros aqui, elas vão cair de maneira consistente, de maneira muito forte, para que você possa ter uma boa rentabilidade. Na prática hoje, se você comprar esse título aqui, você vai ter esse juro aqui, que é um juro de 4,6% bruto. Você vai abrir mão de 30% disso em dividendo, porque você vai pagar 30% de imposto no dividendo que você vai receber. Então, na prática, você vai receber líquido 3% ao ano. E 3% ao ano tende a ficar em linha ou abaixo da inflação americana, certo? Então, não é porque a taxa básica americana tende a cair que os juros longos vão cair. E na prática, quando você investe nesse tipo de título aqui, você está fazendo uma aposta macroeconômica, porque você está supondo que a inflação americana nos próximos 20 anos ela vai ficar controlada. Você não tem controle sobre isso, porque na prática a inflação depende de várias outras variáveis, choques de oferta, guerras, aumento de petróleo e todas essas outras variáveis que são muito incertas, tá? Então, embora o Banco Central americano, o Fed americano, tenha um poder muito grande sobre o estímulo econômico, ele não vai determinar, e ele não conseguiu determinar taxas de juros de longo prazo conforme essas que nós vemos aqui, que subiram bastante. Então, na prática, quem investe em títulos de longo prazo é um apostador macroeconômico que tende a se dar muito mal, fora o fato de você perder para a inflação simplesmente pelos juros que eu mostrei aqui. E o último tipo de ETF que eu passaria muito longe são os ETFs que focam justamente em dividendos, mas de uma maneira demasiada, tá? Os exemplos mais claros são os da linha da gestora Global X, que é, por exemplo, o ETF DIV, né, que é o Super Dividend US ETF, isso aqui para ações americanas, que basicamente eles vão fazer um grande filtro para investir em empresas que pagam altos dividendos. Nesse caso aqui, são dividendos na ordem de 7,7%. No caso também tem o exemplo do Super Dividend REIT ETF, que é um fundo que investe em REITs, né, empresas do setor imobiliário, que pagam mais dividendos, portanto aqui vão pagar um dividendo de aproximadamente 7,5% a 8,2%, e o último fundo é o SDIV, que é apenas o Super Dividend ETF, que ele vai investir em ações globais, mas com altos dividendos, que também nesse caso pagam um dividendo bem maior de 12%. Veja, se você recebe 12% em dividendo, você vai deixar 4% ao ano em tributos, em impostos. Isso é uma redução muito grande de rentabilidade. O dividendo, ele nada mais é do que a escolha da gestão e onde alocar o caixa que ela tem. Na medida em que a empresa paga 1% do seu valor ao acionista, aquela ação deixa de valer 1% porque aquele capital saiu do caixa. A empresa deixou de ter aquele capital, portanto ela vale menos imediatamente, certo? E a gente vê claramente no gráfico como que se comporta justamente quando a gente tem pagamento muito alto de dividendo. Por exemplo, em um período de fortíssima expansão e crescimento do mercado americano, aqui que nos últimos 10 anos aproximadamente cresceu 210%, com dividendos já reinvestidos, o fundo de ações americanas DIV, né, o DIV, que é de empresas que pagam muitos dividendos, 7,5% ao ano, ele rendeu com dividendos 30% nominalmente, tá? Se a gente desconsiderar o dividendo e ver só o preço da cota, a cota caiu em incríveis 33% num período de extrema expansão americana. Imagina se fosse um período mais complicado, né, de estagnação.
Se a gente fizer o mesmo trabalho e observar, por exemplo, o desempenho do mercado global, aqui em laranja, o VT com dividendos reinvestidos, ele rendeu 114% nos últimos 10 anos. O SDIV, que investe em ações globais com altos dividendos, né, de aproximadamente 12% ao ano, em média, rendeu com dividendos negativo, uma perda de 25% em termos nominais. Isso aqui sem considerar o imposto, que teria reduzido ainda mais esse retorno total. E somente o valor da cota teve uma rentabilidade negativa aqui de 67%. Então veja, o valor da sua cota caiu 2/3. Você tinha $100 investido no preço da cota, hoje a cota vale ali 33 aproximadamente. Então realmente é uma destruição de valor que é difícil ser recuperada. Então este aqui é o conteúdo que eu gostaria de mostrar para você. Se você gostou deste conteúdo, não deixa de compartilhar o link no grupo dos amigos, tem um botão de compartilhar aqui embaixo, e dá um like para o YouTube espalhar esse conteúdo para mais pessoas, e se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!